Esse homem aqui. Ele mandou uma mensagem. Eu fiquei com vergonha. Ele mandou uma mensagem para os rabinos. Ele mandou uma mensagem para os governantes, para Bibi Netanyahu, para todos os judeus. E principalmente para os israelenses. Ele chama... Eu já vou falar Muhammad alguma coisa. Esse homem aqui. Foi uma das mensagens mais bonitas que eu ouvi. Talvez na minha vida. A gente não está vivendo dias normais. Eu estou arrepiado. Foi uma das mensagens mais bonitas que eu vi na minha vida. Se preparem. Esse homem se chama... Perdão, aqui não está o nome dele. Eu sei que é Muhammad alguma coisa. Depois eu falo. Aqui está escrito o seguinte. Edut mi bifnim. Um testemunho de dentro, um testemunho interno, uma testemunha interna. Esse homem era um terrorista. Ele era membro do Hamas. E ele se tornou um grande defensor de Israel. Um grande amigo de Israel. Ele foi embora de Gaza, já faz alguns anos, vários anos. Ele não mora mais em Gaza. Ele mora em Israel. Ele continua muçulmano. Tiveram alguns outros que eu faço questão de mostrar para vocês nas nossas aulas. Teve alguns outros que eram terroristas e que se tornaram judeus. Fizeram giur, se tornaram judeus. São histórias incríveis. Tem muito mais palestinos que se tornaram judeus do que as pessoas imaginam lá em Israel. Esse homem, curiosamente, ele continua muçulmano. Mas ele se tornou um grande sionista. Ele defende a importância da existência da soberania judaica em Israel. Ele é um homem que conhece muito bem como que funciona o terrorismo e etc. Ele traz conselhos e etc e tal. E ele é muito querido pela sociedade israelense, muito requisitado em vários programas de televisão. E o que ele falou hoje? Ele falou algo que me deixou mais que arrepiado, me deixou muito pensativo, muito surpreso. E mais ainda, o que ele falou é de uma obviedade que me fez sentir um pouco de vergonha, mas uma vergonha boa, não é uma vergonha ruim. Ele disse o seguinte: o povo de Israel, ele tem a sua terra ali, a terra do povo judeu, a terra do povo de Israel, prometida pelo Criador, é essa. Ele falou, depois de 2000 anos, quase 2000 anos do exílio mais absurdo, sem soberania, porque sempre teve judeus em Israel. Muita gente se engana, muita gente acha, os judeus... Não, sempre teve judeus em Israel, mas estamos falando de soberania e de sermos a maioria da população judaica está em Israel. Ele falou como é que o povo judeu ainda não fez o mais importante. Ele, como muçulmano, ele falou que é um absurdo o povo judeu ainda não ter construído o templo. E ele falou que templo não é um templo só para os judeus. E ele tem razão. Ele tem toda a razão. Eu estou arrepiado. Ele tem toda a razão. Por quê? Porque o que Hashem fala, o que o Criador fala no profeta Isaías, através do profeta Isaías. Ele fala que Beti Bet Tefilá,
Ikarei lechol ha'amim, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações. É verdade. Quer dizer, o chamado dele, como um não-judeu, um muçulmano, sionista, é um chamado interessantíssimo de uma pessoa que compreende a importância do povo de Israel, compreende a importância da Torá, compreende a importância do templo e compreende também que existe um esquema maior que nos conecta, não somente nos conecta, muita gente se esquece disso. O que significa uma nação de sacerdotes? Mamlechet Kohanim, nação de sacerdotes. Significa uma nação. O sacerdote ele não faz as coisas para ele, o sacerdote faz para os demais. O sacerdote, ele era um servo, um servente, um funcionário do povo. É a mesma coisa que um presidente, um governante, ele não é em função dele mesmo, e nem o povo é em função dele, o verdadeiro presidente, o verdadeiro governante. Ao contrário, ele serve o povo. Então o que esse homem está dizendo é o seguinte: o povo de Israel foi escolhido para uma missão. E essa missão está ligada com o templo. E de fato, a gente já estudou, quem faz parte do nosso curso de domingo, a gente fez um estudo muito bonito do texto de inauguração de Shlomo HaMelech. O rei Salomão, na sua prece inaugural, o que ele faz? Ele fala para o Criador, ele diz: Ribono shel olam, Senhor do Universo, por favor, quando vier um estrangeiro, quando vier uma pessoa de outro povo, de outra nação, e vier orar aqui, eu te peço, atende a oração dele. Uau! Atende a oração dele, e de forma especial o rei Salomão pede isso. Por que ele pede isso? Por que ele pede de uma forma especial, atende a oração deste gentil, desta pessoa de outros povos? E o rei Salomão fala para que ele aprenda a respeito do Senhor, do único Deus, para que ele possa aprender conosco. Ou seja, o rei Salomão estava dizendo que o atendimento das preces, aquele homem do outro povo, ele seria muito bem-vindo. E é assim que tem que ser. Essa é a verdadeira mensagem da Torá. A mensagem da Torá não é uma mensagem excludente. Ela tem que ser uma mensagem que abraça a humanidade. A gente sabe que Roma, no concílio de Nicéia, no século 3, mais ou menos, no ano 320 e pouco, a gente sabe que eles começaram a colocar vários decretos para afastar os judeus dos cristãos, que eram novos, inclusive. Para afastar, para estigmatizar. Isso atrapalhou bastante a execução dessa missão. A gente sabe que a quantidade, inclusive, de gerim, ou convertidos que havia naquela época, no Império Romano era gigantesca. Os romanos olhavam a Torá, olhavam o povo judeu, ouviam a história, falavam: a gente quer participar. E depois daquilo a gente teve esse decreto, e esses decretos começaram a engrossar cada vez mais, até o ponto de o povo judeu começar a ficar com medo, inclusive, de aceitar convertidos, porque nesses quase 2 milênios, ou nesse caso cerca de 1.600 anos, a pessoa que se tornava judia, ela era morta ou presa, e os judeus também. Mas se a gente for olhar lá atrás, sem a censura que tem hoje em dia, não é uma censura, sem as lentes sujas, embaçadas por causa dos decretos aí que tivemos na história. Se a gente for olhar lá para trás, quantos gerim a gente vai encontrar? Gerim, para quem não sabe, é convertidos, mas a palavra convertido não é certa. Quantos gerim
Um dos maiores rabinos da história, Rabi Akiva, o pai dele era um romano. Você imagina que Rabi Akiva não devia ser aquela aparência exatamente do judeu do Oriente Médio. O pai do Rabi Akiva era romano. Faz muito sentido que o Rabi Akiva sabia falar latim. É um dos maiores rabinos da história. Os dois rabinos, que eram os rabinos chefes na época, Shmaya e Avtalion, os dois rabinos que ensinaram Shammai e Hillel, os dois eram, imaginem só, os dois rabinos chefes na época do Supremo Tribunal, os dois eram Gerim, Shmaya e Avtalion, os dois eram convertidos. Quantos rabinos? O próprio Onkelos, sobre o qual a gente estudou esses dias também, que fez a tradução, o comentário da Torá para o aramaico, lido até hoje por inúmeros judeus no mundo. Ele era também um romano, ele era sobrinho do general, não do imperador, do general Titus. A quantidade de Gerim era enorme. Por que a quantidade de Gerim era enorme? O povo judeu não tem que guardar a sua pureza racial? O que vocês acham? Tem que guardar a pureza racial? Gente, isso é um absurdo. O povo judeu é uma grande revolução, na sua origem. É o primeiro povo família. Qual é a diferença da noção, da ideia que as pessoas tinham antigamente de povo? Etnia. Ou, entre aspas, raça. Cada grupo, cada origem, cada tronco familiar, eles se mantinham entre si. São as famosas tribos. No Oriente Médio isso era de uma força tão grande e continua sendo. Continua sendo. E muitos deles estranham. Olham para os judeus, quantas vezes eu recebo mensagem? Não, mas vocês não são judeus originais, porque vocês têm origem europeia. Bom, eu tenho as duas. No meu sangue, no meu DNA, é incrível. Quando eu recebi a primeira vez, né, porque eles vão mudando alguns nomes, inclusive, mas quando eu recebi o meu exame de DNA, eu fiquei feliz, eu vou falar a verdade, eu fiquei muito feliz. Isso não define, tá, gente? Não é isso que define. Mas eu fiquei feliz, porque eu gostei de ver a história que a gente vê na Torá, ali no meu sangue. O que eu fiquei feliz? Que estava escrito Mesopotâmia. Meu Deus do céu, na hora que eu vi Mesopotâmia, eu falei, uau! Quem vem da Mesopotâmia? Abraão e Sara. Tá aqui. E vai passando, vai chegando todo desde aquela região, atual Irã, passando pelo Iraque, até chegar em Israel. E quantos Bnei Anossim aqui no Brasil tem Israel? Tem gente que está aqui. O Denis, por exemplo, tem 40% de judeu Mizrahi, de judeu do Oriente Médio. Aqui, pernambucano. Não sabia que tinha origem judaica nem nada. Ah, mas e aqueles que não têm, aqueles que talvez não têm origem nenhuma? Qual o problema? Essa é a grande proposta do povo de Israel, essa é a verdadeira proposta. Por quê? Porque quando o Todo-Poderoso fala para Avraham, Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibeit avicha el haaretz asher areka, ve'escha legoy gadol va'avarechecha. Quando o Todo-Poderoso diz para Avraham, vai para ti, vai embora. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai para uma terra que eu vou te mostrar. A maioria das pessoas não entende por que essa redundância toda. Por que ele teve que falar, sai da tua terra, sai da tua região, sai da casa do teu pai? Por que ele teve que falar? Repetir tanto.
E a resposta é absolutamente maravilhosa, eu digo para vocês. E aqui está um dos grandes segredos da Torá, um dos grandes segredos da redenção que esse homem que se chama Muhammad Massad, esse é o nome dele, Muhammad Massad, que Deus abençoe ele, expressou isso de uma forma, e eu vi o vídeo, eu acho que deve ter sido agora, completamente relacionado não só com os fatos ali em Israel, por causa que tudo aquilo começou com o pretexto dos terroristas do Hamas, relacionado com o Monte do Templo, mas incrível que ele está falando disso nessa paraxá, onde a gente vai falar do tabernáculo. O povo de Israel, a ideia do povo de Israel, não é pureza racial nenhuma, isso é um equívoco. Isso quem tentou fazer conosco foi Roma, Constantino e vários dos líderes que vieram depois. A quarta geração do povo de Israel, o que acontece com ela? A gente tem Abraão, Abraão, Isaac e Jacó. E depois a gente vai ter o quê? Os 12 filhos de Jacó. Com quem que eles se casam? Conforme o Talmud, eles se casam com mulheres de Canaã. As mulheres de Canaã? Mas elas não eram descendentes de Canaã, que foi amaldiçoado por Noé, por Noar? Sim! E qual é a função do povo de Israel, meu Deus do céu? A função do povo de Israel é transformar a realidade. Se aquela descendência foi amaldiçoada por Noé, qual que é a nossa função? Perpetuar a maldição? Não, a gente não é sacerdote, não é uma nação de sacerdotes, ao contrário. É resgatar, é dizer, não existe ser humano amaldiçoado. A origem de um ser humano, a origem de todo e qualquer ser humano, por mais que ele possa ter passado por um certo tipo de cultura, uma cultura mais violenta, uma cultura mais primitiva, não importa, a grande revolução que a Torá vem trazer é que todo ser humano, independente de se ele é homem, se é mulher, se é branco, preto, amarelo, roxo, rosa, independente de qualquer coisa, ele foi criado à imagem, ou melhor, a projeção e semelhança de Elohim, de Deus. E é daí que vem essa ideia de romper com todas essas questões. Ali no Oriente Médio a gente tem, até hoje, uma cultura onde a mulher ela é muito apartada, ela tem que ser muito coberta, porque existe um assédio muito grande, existe um machismo muito grande. Então é por isso que existe aquele costume das mulheres se cobrirem tanto, por quê? Para evitar esse assédio dos homens. O que a Torá faz? O que o Todo-Poderoso faz? Ele chega para Abraão e ele diz: a sua mulher Sara também vai ter um filho. A reação do Abraão no começo, o que Abraão era? Nosso antepassado, ele era o quê? Ele era babilônio, ele era árabe. Qual foi a primeira reação dele? Lá? Não precisa ter mais um filho, por quê? Porque eu já tenho um filho primogênito. Ou seja, o Abraão, claro que ele trouxe todos os conceitos do Oriente Médio, todos os conceitos de onde ele nasceu, que eram conceitos o quê? Tribais. Tanto que ele falou, meu filho não pode casar com mulheres de Canaã, tem que casar com as primas da mesma família. Por quê? Porque a mentalidade dele era a mentalidade com a qual o povo iria romper essa mentalidade focada na minha etnia, na minha raça. Essa realidade focada na força física, então a mulher não vai ter espaço. Então é o filho primogênito que vai ser o chefe de todos, como continua até hoje. Vocês sabem como que os árabes, infelizmente, a mídia ocidental, ela é terrível, e ela não deixa que as pessoas conheçam todos os pontos que existem de
De conexão, porque tem, claro que tem muito ponto de conexão. Porque não querem que haja a conexão dos bons. E a gente fica refém disso. E os bons de todos os lados. Isso aqui é um bom muito especial, Muhammad Massad. Sabe como que eles chamam Bibi Netanyahu? Sabe como que eles chamam? Ele tem vários eleitores árabes israelenses, viu? Não é a maioria, mas ele tem um número considerável. Principalmente entre os drusos, aí ele tem muitos mesmo, quase todos os drusos. Inclusive os drusos que moram lá no lado sírio do Golã, eles estão pedindo, eles são árabes, viu? Eles já declararam, eles já pediram que Israel anexe aquele território, porque eles querem ser israelenses. Só que ninguém conta. Eles querem ser israelenses, eles amam Israel, porque metade da família deles está em Israel. Sabe como que chamam ele? Eu vou contar para vocês. Abu Yair. Chamam Bibi Netanyahu de Abu Yair. Por que Abu Yair? Pai do Yair. Yair é o nome do filho dele. Mas por que chama ele de pai do filho dele? Por que não chama ele de Bibi? Porque é um costume no Oriente Médio. E era o nosso costume lá atrás, antes dessa revolução que a Torá traz. Rompendo com todas essas particularidades e diferenças, porque eu sou dessa etnia, porque eu sou dessa raça, porque eu sou dessa origem. Então, o nome de um pai vai atrás do nome do filho primogênito. Então, eles chamam Abu significa pai do fulano. Então, meu nome, qual que é o nome do meu filho primogênito? Natan. Como que eles me chamam? Abu Natan. E meus filhos mais novos? Não. Por quê? É cultura. Qual cultura é essa? Cultura da força. É o mais velho. Acabou, é o mais velho. Vem a Torá e rompe com isso. A Torá rompe com isso. A Torá diz não. Quem vai ser o primogênito? Quem vai ser o sucessor? O caçula. E muitos irmãos ali não entendem. Não, mas Ismael era o mais velho. É verdade, mas a Torá veio romper com isso. E claro que ainda não entenderam, porque isso não foi explicado. A Torá veio romper com isso. Tanto que quem é o primeiro sucessor é o segundo filho, o Yitzhak. Tudo bem, ele era primogênito de Sara, fato. Mas de qualquer forma ele não era o mais velho. É o caçula que é o sucessor de Abraham. Depois a gente vai ter na sequência Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro? Esaú nasceu primeiro. Quem é o sucessor? Jacó. O que a Torá está mostrando? Vamos romper com essa situação onde os seres humanos são limitados por sua nascença. Uau! Depois a gente vai ter o quê? Yosef, José. José é o 11º filho, ele é quase o último. Quem é o sucessor? Quem é considerado o sucessor? Tanto que dele vem 2 tribos, porque ele é considerado primogênito, não Rúben. Nesse quesito. Yosef. Por quê? Porque a Torá veio romper com a lógica do ser humano, a lógica material, bruta, conforme a qual o mais velho, o maior. Não, nada disso define. E aqui está explicado então porque sim, Yitzhak é o sucessor e não Ismael. E na hora que ele está no leito de morte, Yaakov, vem lá o Yosef, José traz os 2 filhos dele, Efraim e Menashe, e ele coloca o Menashe, que era o mais velho, em português Menassés, ele coloca
debaixo da mão direita do pai dele, do Jacó, para dar a bênção. E ele coloca o Efraim, que era o mais novo. O que o Jacó faz? Ele cruza as mãos, ele fala, não. Nós viemos romper com o determinismo. Nós viemos romper com essa cultura conforme a qual o homem é mais forte, então só o homem tem voz, só o homem vai ter filho. Como que são chamadas as mulheres também? Todo mundo sabe. Sim. Eu não aceito ver o nosso povo ser alvo de violência, difamação, de uma difamação tão gigantesca. Eu não aceito. Então, nesse momento, eu me coloco em defesa do nosso povo, da nossa comunidade, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, eu sempre tive abertura. Fui para Marrocos, fui para Dubai. Toda vez que vou para Israel, converso com árabes, faço amizades, toda vez. Aprendi muita coisa. Aprendi em Dubai. Como que chamam as mulheres? Esposa do fulano. Não é assim? Temos uma irmã aqui que é de origem árabe. Sim. Qual é o nome dela? Esposa do fulano. Ou filha do ciclano, se ela não for casada. Por quê? É a cultura. Essa é a cultura natural. O mais forte, ele impõe. Aí vem Abraão e ele fala, não, mas eu já tenho um filho primogênito. E o que Hashem fala? O que o Criador diz para ele? Nós viemos transformar, nós viemos quebrar a lógica do determinismo. Humberto, que legal que você está aqui, Humberto. Eu estou te vendo há não sei quanto tempo. Eu estava te vendo como se fosse normal você estar aqui. Gente, Humberto é um dos nossos membros mais antigos, presenciais, só que já faz tempo que está lá em Portugal. Que legal, Humberto. Uau! Manda um abraço para a esposa e para a filhinha que já deve estar gigante. Hashem fala, Sara vai te dar um filho, Sara vai ter um filho. Uou, de repente a mulher tem nome. Ela não é a esposa do Abraão, não. Sara tem um filho. Uau! E quando ela falece, gente, se você pegar desde Adão, até Sara, a Torá não conta a história de nenhuma mulher. Não conta, porque foi a tal da maldição do paraíso. Tem nome de pouquíssimas mulheres que aparecem, mas aparece assim, de passagem, arrastado, porque conta a história do marido. Adá e Tzilá, só isso. Não tem mais nada sobre elas. Quando Hashem começa a revelação, vamos romper com essa questão de tribo, de raça, vamos romper. A grande mensagem que a gente tem a grande felicidade de fazer reverberar de forma exclusiva, talvez depois de quase 2000 anos, o que eu estou fazendo agora, a grande mensagem é: não existe determinismo e não existe nenhuma linhagem sanguínea, nenhuma, que seja mais importante, mais determinante do que a origem comum de todos os seres humanos. E todos os seres humanos foram criados por Adonai, pelo Criador, a sua projeção e semelhança. Todos os seres humanos têm o mesmo potencial espiritual. E o propósito de Israel? Ampliar, abraçar a humanidade. E não entenderam isso, porque lá em Niceia começaram a combater essa grande realização. Abraham não deixa Yitzhak casar com uma mulher cananita, claro, porque na cabeça dele ele era muito tribal ainda. Yitzhak não deixa o filho dele, Yaakov, verdade, manda ele lá para casa do tio dele, Lavan, para se casar, e ele acaba se casando com Rachel e Leá, as primas. Mas a quarta geração, o que acontece? Os filhos de Yaakov se casam com cananitas, isso está escrito no Talmud. Tem uma opinião ali meio que viaja demais, uma suposição, mas outra opinião do Talmud fala, claro, não, com cananitas.
Mas a Torá não cita os nomes delas. Mas a Torá cita sim os nomes, e aí de novo a gente começa a ver como que a Torá está rompendo, como que a verdadeira Torá, por isso que eu falo, a verdadeira Torá é muito mais poderosa, a verdadeira Torá é muito mais profunda, a verdadeira Torá tem uma direção, ela tem uma terra prometida, ela atravessa o deserto, ela derruba as muralhas. A verdadeira Torá, sim, ela tem uma lógica tão perfeita, porque ela é divina, e é essa lógica que a gente está falando agora, que se ela for aplicada de forma correta, ela leva à redenção. A redenção não é algo destacado da realidade. Eu vejo as pessoas falando, quanto pior, melhor. Quanto pior, quanto mais sangue, quanto mais ódio, melhor, porque está previsto que Deus vai salvar a gente. Então vocês realmente acham que o Todo-Poderoso, Deus, ele criou uma realidade para o ser humano dar tudo errado? E na hora que estiver dando tudo errado, ele fala assim, agora eu vou salvar. Pronto, agora esse é o ápice da criação. Estava dando tudo errado e eu fui salvar. Esse é Deus? Hael Tamim Darko, aquele que todos os seus atos, suas ações são plenas. Esse é Deus, ele cria um mundo para o ser humano dar tudo errado. E aí quando estiver dando tudo muito errado, ele fala, agora eu vou parar o jogo. Claro que não. Claro que não. A Torá tem o caminho, a Torá tem a lógica, a Torá tem o propósito. E parte importantíssima desse propósito, esse Muhammad aqui falou isso. Olha, meu Deus do céu. E aí eu vejo redenção. A redenção da guerra, minha gente, não é uma redenção no sentido de simplesmente vamos derrotar os inimigos e vamos sofrer e vamos nos arrepender e Deus vai intervir. Claro que não. Claro que não. A guerra, com toda a dor, com toda a amargura, com todo o impasse, as guerras trazem um impasse que faz com que as pessoas mais profundas, as pessoas que realmente têm fé, uma hora elas param, elas falam, não, a gente tem que ter uma solução boa. E aí você começa a ouvir uma voz assim. Isso gera a nossa voz, falando coisas que nunca foram faladas. E a gente vai ver lá em Isaías 19, a gente vê claramente, eu falo isso há muito tempo, qual é a nossa redenção? A nossa redenção não é que vão matar, como infelizmente tem ali, não, porque as pedras vão falar, tem um judeu atrás de mim, venha matar ele. Não, essa não é a nossa visão, nem para os árabes, nem para os cristãos e nem para ninguém. É o contrário. O que diz o nosso profeta Yeshayahu? Capítulo 19, ele diz claramente, então chegará um dia, sim, depois de guerra. Então chegará o dia em que o Egito, a Assíria, que é o Iraque, Síria, Líbano e etc e tal, e Israel. Por que ninguém fala desse profeta, dessa profecia? Porque o ego das pessoas é muito grande e a compreensão é muito pequena. Quanto maior o ego, menor a compreensão. O profeta Yeshayahu Anavi, de bendita memória, fala: então o Egito, a Assíria e Israel formarão um trio, juntos. Eles vão louvar o Eterno. Isso é redenção. Ou seja, a guerra, ela tem que levar a uma percepção diferente. E essa percepção diferente, que infelizmente a maioria dos seres humanos aprende somente com a dor, mas é melhor aprender com a dor do que não aprender. Ela vai levar a uma situação onde o Todo-Poderoso vai fazer algo que já tiveram pessoas que me questionaram, falaram: Rabino, é um absurdo o que o senhor está falando. Eu falei: vai reclamar com Isaías. Vai reclamar com Yeshayahu. Claro que é absurdo. Quando o Kadosh Baruch Hu começou a colocar a mulher ali, Sara tem voz, Hashem fala para Abraham: Kol asher tomar elecha Sarai ishterá ta'aseh. Isso é uma revolução absurda em qualquer lugar do mundo. Imagina lá no Oriente Médio. O que Hashem falou para Abraham? Tudo que a tua mulher Sara falar, faça. Alô? Chu?
Isso é revolucionário. Quarta geração. Tem 2 filhos principais, tem 2 filhos que brilham. E deles vão sair os reis. E deles vão sair também os Mashiach. Não tinha qualquer filho ali. Mas tinha 2 ali e o negócio era sério demais. Yehudá, Judá, que vai dar origem à tribo de Judá, que somos nós. Exceto aqueles que são Levi e Cohen, nós somos também um pouco de Benjamim, Binyamin. E o outro quem era? Yosef. Os 2, a Torá para contar a história deles. É incrível essa parte da Torá, é incrível. Parece aqueles filmes, agora vamos pegar ali o que está acontecendo no Egito. Corta. Agora vamos pegar ali o que está acontecendo com Yehudá, com Tamar, com Batshua. Aquilo ali a Torá está nos contando como é que se formou o caráter desses 2 que se tornariam reis. O reino do norte de Israel era chamado como Efraim, que é o quê? É o filho, é o caçula sucessor de José. E o rei Davi, Mashiach, é de quem? Yehudá. Com quem Yehudá casou? Yehudá não casou com Goldenberg, também não casou com... Não casou. Yehudá se casou com uma mulher cananeia. Uau! Não, mas o fulano diz, meu amigo, por favor, vamos ver o que a Torá diz e compreender o sod. E depois eu explico para quem quiser entender por que fulano falou que ela não era cananeia, falou que a mulher negra de Moshe não era negra e assim por diante. Casou com uma cananeia. Eita, mas ela não era da linhagem amaldiçoada? É, exatamente, a nossa função não é separar a humanidade em linhagens, minha gente, isso é um erro. E esse é um dos motivos que a gente está sofrendo e a humanidade está sofrendo. A nossa função não é essa. Toda vez que um judeu fala, não, precisamos preservar o sangue, meu amigo, você está indo contra o seu propósito. Você está indo contra a sua vocação e você está indo contra a redenção. O que precisa sim preservar é a Torá, os princípios. Se uma pessoa vem de uma outra nação, não tem nenhum problema, desde que ele realmente entre de forma plena para o povo. E é justamente por isso que aquele que vai dar origem para o rei Davi, para o Mashiach, que é Yehudá, ele se casa com quem? Com uma mulher cananita, Batshua, filha de Shua. E depois com Tamara. Tamara, também tudo indica que ela era cananita também. Ele não fez nenhuma viagem para conhecer ela. E é daí que vem a tribo de Judá, a nossa tribo. E Yosef casou com quem? Vamos pegar o que a Torá diz, mas por que o rabino falou que na verdade não é... Meu amigo, por favor, existem motivos concretos, inteligíveis e conhecidos por quem conhece. O que está escrito na Torá é o que aconteceu. Yosef se casou com a filha de Potifar. Quem era Potifar? Potifar era um sacerdote egípcio. Ele era, como se fosse hoje, ele era um babalorixá. Mas Moisés se casou com a filha do babalorixá. Mas pode? Ela entrou para o povo. Não é só que ela entrou para o povo, perdão, eu estou falando do Yosef, né? Estou falando do Yosef, já vou chegar no Moisés. Ela entrou para o povo e ela é a mãe de 2 tribos de Israel, da maior tribo que era Efraim. Uau! O que Yosef estava fazendo ali? Ele estava fazendo ali o resgate da humanidade. Ele estava fazendo o resgate da humanidade. Eu cheguei nessa compreensão na Torá, porque a Torá ela se ensina, mas tem que se despir daquela
daquela indução que a gente está acostumado. A Torá se ensina. Essa visão aqui é uma visão que vai estar nos no Sfat Emet, um dos grandes cabalistas, o Rebbe de Gur. Exatamente essa visão. Fala o contrário de tudo que o povão pensa. Tudo que o povão pensa, ele fala o contrário. Eu cheguei na Torá e depois eu falei, será que ninguém mais viu? Viu. Sfat Emet viu. Tem coisas que a Isa viu. Depois você vai ter a quarta geração dos filhos de Israel. A quarta geração é a coisa mais maravilhosa do mundo. E as pessoas não entendem. E é por causa disso que a gente precisou escutar hoje o Mohammad Massad, um ex-terrorista muçulmano, sionista, que defende o Estado de Israel, mas ele falou, o povo judeu está errando em uma coisa, tem que construir o templo. E tem que servir a vocação do templo, que é o quê? Uma casa para todas as nações. Certo. A quarta geração, vejam comigo, saiam daquela indução que a gente está preso a ela e existem motivos práticos por que isso foi transmitido dessa forma. Imagina que a gente está lá, Mateuzinho, é você mesmo. Imagina que a gente está lá, Divan, Felipe, Mazinha, Marcos Reis e Jonathan da Silva. Imagina que a gente está lá. Você está saindo do Egito. Avadimaino, ainu. Opa, Mari está na beleza. Feliz dia. Errad, opa, eita, estamos saindo do Egito. Olha que maravilha. Estamos no ápice. Passamos 210 anos de escravidão, conseguimos nos elevar espiritualmente, estamos prontos para receber a Torá. E o que a Torá conta para a gente que acontece? Minha gente querida, por favor, prestem atenção. Vamos sair da limitação que ela foi imposta por fora. Quando nos proibiram. Então a gente teve que explicar as coisas de outro jeito, para acomodar até o momento do retorno, até o momento da redenção. A Torá conta que na hora da saída do povo de Israel, no ápice, veio uma multidão gigantesca de Gerim, de convertidos. Alguns, não poucos, rabinos clássicos importantes dizem, sabe o quê? Que o número deles era até maior do que o número de israelitas naturais. Ou seja, toda essa ideia de preservação genética cai por terra. Quem são essas pessoas? Erevrav. Ah, mas o Erevrav é ruim. Não é que ele é ruim. E novamente, se precisa, porque tem pessoas que não conseguem olhar a lógica saudável, poderosa, autoexplicativa, convincente, maravilhosa da Torá. E elas precisam sempre de um carimbo, ok? Vou citar novamente Sfat Emet. Lindo. Quem é Sfat Emet? Rebbe de Gur. Quem é Gur? É um daqueles grupos mais fechados de judeus racídicos de Israel. É talvez o mais fechado. Era o líder deles há 2 gerações. Ele era um grande cabalista, verdadeiro. Ele fala assim, eu vou contar um segredo para você. Isso eu não sabia. Eu gostei muito quando eu li. Ele falou assim, um grande objetivo da entrada do povo de Israel no Egito teve um propósito edificante ali, gente. Qual foi o propósito edificante? O grande propósito do povo de Israel não é se isolar e não é se fechar. É transmitir, é cultivar. Não adianta também ficar absorvendo um monte de gente que vai trazer ideias estranhas, não é isso não. É trazer pessoas que estão fascinadas, que querem absorver isso, que querem viver isso e transmitir isso para quem quiser. Onde que isso está na Torá? Ninguém entende, mas é óbvio. É óbvio depois que se explica, por favor. Está falando do quê? Quando o Eterno escolhe Avraham, o que ele diz para Avraham?
Venivrehu vecha kol mishpechot ha'adama al divan. Feliz. E se abençoarão em ti todas as famílias da terra. O que é todas as famílias da terra? Como assim todas as famílias da terra? Por que todas as famílias da terra? Meu amigo, porque através de você vai ter o japonês que vai entrar na sua família e vai fazer parte do seu povo como gente. Graças a Deus tem na nossa comunidade. Vai ter o hindu, vai ter o africano do sul da África, vai ter do norte da África, vai ter o esquimó, vai ter o alemão, vai ter o polonês e vai ter o judeu lá atrás também do Oriente Médio. E vai ter também lá o árabe que se torna judeu. E aí o que acontece? Qual que é o projeto original? Vejam se não é genial. Qual é o projeto original? Antes, cada povo é um povo. Eu tenho essa cara aqui, eu tenho essa cor aqui, o meu cabelo é dessa lisura, o meu cabelo é crespo assim, o meu olho é puxado, o meu olho é redondo. Eu sou de um grupo específico, esse é o meu povo. É por isso que Abraão aparece logo depois da Torre de Babel. A Torre de Babel, todo mundo se dispersa e o Todo-Poderoso fala, agora eu vou começar o projeto de recuperação. Um pai para todos. Como é que ele é um pai para todos? Quando de repente você tem um povo que o cara lá ele é japonês, ele é chinês, ele é coreano, ele olha e fala, olha que interessante aquele ali. Tá lá em Israel, ou tá lá em São Paulo, tá lá no Ceará. Ele é igual eu. E ele está com a kippah na cabeça e ele é daquele povo também. Ah, então eu também posso ter conexão com aquele povo? Sim! Essa abertura, que não é um proselitismo violento, ao contrário, ele é um retorno à origem da humanidade como uma família, é assim que Abraham iria e realmente abençoou toda a humanidade. É mostrar para toda a humanidade. Sim, nós somos um povo. Mas como é que é um povo se não é geneticamente todo mundo idêntico? Porque na verdade o que define ser um povo são as ideias. Nós somos uma família. A família é assim, não é? A família é assim. Mas como é que essa pessoa é da família tal? Porque se casou, se juntou, teve filho junto, acabou, é da família tal. Entendem? A ideia de povo, família é revolucionária. E é isso que muita gente não entende até hoje. Pessoas que dizem que são progressistas, que dizem que são contra a discriminação, e eles não percebem que o grande projeto é exatamente esse. Não é o projeto étnico, racial, não é isso, ao contrário. Próxima. Quando o povo de Israel sai do Egito, como é que eles saem do Egito? Quem é o líder deles? Gente, vejam que coisa perfeita, a Torá é perfeita. O líder deles era Moisés, Moshe Rabbeinu. Patrícia Pereira, Salvador Laurentino, Érica. Moshe, minha gente querida. Ele se casa com uma mulher midianita, de Midian. Árabe. Não foi procurar a origem, não foi procurar na família do Avraham, não. E depois Moshe se casa com outra mulher. Tem gente que diz que é a mesma mulher. Para mim nada indica que seja a mesma mulher. Para mim foi uma segunda mulher. Que na época era possível. Quem era essa outra mulher? Uma mulher cuxita. O que é cuxita? Etíope, negra. Alguém consegue conceber que não existe um plano aqui proposital de miscigenação? Alguém aqui tem coragem, tem a empáfia? Eu nem sei o que é empáfia, nunca usei essa palavra. Deve ser, cara de pau deve ser, né? Eu acho. Se não for, me perdoe. Alguém aqui tem a empáfia de falar, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Yosef, que vai dar origem para Mashiach ben Yosef, o Mashiach descendente de Yosef, para o reino do norte, Efraim,
se casa com a filha do sacerdote egípcio. E ela se torna, claro, ela entra para o povo de Israel. E Eudá, que vai dar origem à tribo de Judá, que vai dar origem ao rei Davi, ao Messias, ao Mashiach, ele se casa com cananitas da linhagem amaldiçoada por Noé. Moisés, ele se casa com uma mulher cuxita, uma mulher negra, etíope. Não é óbvio que existe algo focado? Claro que sim, porque essa é a redenção. Querem mais? Yehoshua, Josué casa com quem? Ele poderia, claro, tinha muitas Yiddish Meidale, tinha muitas mulheres israelitas ótimas e maravilhosas, mas os líderes, quando os líderes faziam certas coisas, era para mostrar uma direção, uma diretriz. Ele se casou com Rahav. Quem era Rahav? É aquela mulher que era uma prostituta, antigamente, claro, e que escondeu os espiões de Israel. E Davi, o grande rei Davi, Mashiach, Messias Davi, ele é bisneto de quem? De Ruth, a Moabita, convertida. E o filho dele, Salomão, cuja linhagem vai dar no Messias, no Mashiach, se casou com quem? Se casou com Naamá, a Amonita, convertida também. O rei Salomão, quando ele fala... Ah, meu Deus, por favor, atende às preces do povo de Israel. É bonito demais aquela passagem, é bonito demais. Quem estudou no nosso curso de domingo, que coisa, foi bonito demais, não foi? Foi muito lindo. Foi muito lindo. E quem não estudou, por favor, se matricule. E quem não se matricule também, problema é seu, mas leia. Pega, porque é bonito demais. O rei Salomão, ele entendia isso. Atende essa pessoa, não só porque atende essa pessoa, porque eu quero que ele aprenda. Eu quero que ele olhe e ele fale, é isso aqui. Essa é a verdadeira Torá, essa é a verdadeira visão. Essa é a visão SSF, Sinagoga Sem Fronteiras. Ah, mas por que não fizeram assim? Porque tudo tem um tempo, tudo tem um espaço, tudo tem um momento. E o momento da redenção não tinha chegado. A gente nunca, quando é que a gente podia imaginar isso aqui? Muhammad Massad. Isso aqui é maravilhoso. Quando a gente for para Israel, eu faço questão de incluir o encontro com ele. Esse homem falando de Israel tem que construir o templo, mas o templo com aquela proposta. Uau! Uau! Imagina! Vamos concluir porque está ficando tarde já. Vamos concluir. Construção do tabernáculo, do Mishkan, é o assunto dessa paraxá. O tema é fabuloso. O tema é fabuloso. Eu falo, quem quiser se aprofundar, participa dos nossos cursos. Mas também compra esse livro e lê, estuda esse livro. Ele não é um livro de leitura, ele é um livro de estudo. Existe um paralelo, ele é perfeito, ele é maravilhoso, a Torá toda é maravilhosa e perfeita. Quando a gente entende o sentido de tudo, uau! Existe um paralelo entre a criação do mundo e a construção do tabernáculo. Eu podia entrar em muitos segredos agora relacionados aos números, mas eu quero ir mais para essa parte que também é um segredo, relacionado com um grande propósito.
O Todo-Poderoso, o Eterno, infinito, onisciente, onipresente, onipotente, bom, justo, Pai, Abba, Criador de toda a humanidade, ele está em todo lugar? Ou melhor, todo lugar está nele. O Zohar diz, Memale kol almin, Mesovev kol almin. Ele preenche toda a realidade. E ele também circunda toda a realidade. Ele é o lugar do mundo. Ele é o lugar do universo. Ele não está contido no universo. Ele não está no tempo, ele não é eterno, ele é atemporal. Ele é o Senhor do tempo. Agora, o que acontece quando ele cria o mundo? Eu vou explicar para vocês. Para o ser humano, para nós, seres humanos, não adianta Deus estar em todo lugar. Porque para nós que somos limitados, a gente precisa do quê? De foco. E é justamente por isso que o Todo-Poderoso faz o quê? Ele pega as almas e ele insere as almas dentro dessa realidade, dentro desse tabuleiro chamado mundo físico. Por quê? Porque aqui as coisas vão ter foco. Vai ter bem, vai ter mal, vai ter luz, vai ter escuridão, vai ter doença, vai ter saúde, vai ter cura, vai ter injustiça, vai ter justiça. E assim o que o ser humano pode fazer? A alma encarnada pode fazer? Ela pode caminhar, ela tem foco. Senão você tem luz para todo lado, só luz para todo lado, então você não tem foco, você não tem... Se você não tem oposição, você também não tem fortalecimento. É igual o peso. Como é que a pessoa... O peso, ele faz oposição para o braço da pessoa. O peso joga o braço para baixo. E aí você opõe. E aí você se fortalece. Mas se tem luz para todo lado, não tem oposição. Então ele cria esse mundo físico. Para que as almas aqui, com a oposição, com os limites, com as direções, elas possam crescer e ter foco. Quando o povo de Israel estava no Egito, prestem atenção agora na profundidade da Torá. A Torá fala no começo, nos primeiros versículos ela fala Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, no princípio criou Elohim, quando criou Elohim os céus e a terra. Ve'aretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. E a terra estava tohu vavohu. O que é tohu vavohu? Indefinida, caótica. E Veruach Elohim era refet al pnei hamayim, e o espírito de Elohim, o espírito Ruach de Elohim, estava lá pairando sobre a face da terra. Prestem atenção no sódio, no segredo maravilhoso, prático, edificante que a gente pode e a gente deve usar hoje, aqui e agora. Cada um de nós sai de uma situação muitas vezes caótica. Eu hoje mais cedo peguei uma situação caótica. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Fui dormir 7 da manhã e tinha que levar meu pai no médico hoje. Caos. Acordo com a ligação da minha mãe 9 da manhã. E eu pulo, falo, meu Deus do céu. Aí minha mãe pede um táxi para mim, 2 paradas na casa deles e no hospital, no médico. E minha mãe, tadinha, no meio da confusão, acabou invertendo, colocou primeira parada no hospital e segunda casa dela. Minha mãe, foi uma confusão e um trânsito, gente, tohu-vavohu. Isso não é modo de falar, viu, gente? A Torá está falando sobre isso. Toda a nossa realidade, ela segue esse modelo que está na Torá. Aquilo não é uma história do passado. Aquilo é uma história do passado e que também fala a respeito da estrutura. Como é que funcionam as dinâmicas do mundo? Entendem? E quando a gente entende a Torá direito e a gente aplica direito, uau! Eu podia ter ficado no tohu-vavohu, eu podia ter ficado o dia inteiro no tohu-vavohu. Você começa a reclamar, você começa a não sei o quê. Então agora eu vou pegar uma garrafa de cerveja, eu vou pegar um cigarro, eu vou não sei o quê, eu vou discutir. Para! Ruach Elohim, espírito de Elohim,
Paira sobre as faces da... Para. Se concentra, foco, ora. Reflete, pensa no propósito. Aplica a virtude. Qual é a virtude de agora? Confiança, confiança, confiança. Lau me falou. Gamzu letová. Confiança, também isso é pro bem. Confia. Era o Ruach Elohim, era o Espírito de Elohim. Aí quando você conseguiu colocar o foco, quando você conseguiu não deixar as coisas bagunçadas, aí você vai fazer o quê? Vaiomer Elohim Yehi Or. Disse Elohim que haja, que seja luz. Aí começam as definições. Vai criar Elohim Laor Yom Velachosher Karalayla. Elohim ele chama a luz de dia e a noite ele chama de Laila. Noite. Primeira definição. Segundo dia, espaço. Espaço, atmosfera e planeta e águas. Prestem bem atenção e a gente vai concluir com isso. Uau! Uau, como é bonito. Eu agradeço muito, 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 muito ao nosso Abba Supremo Todo-Poderoso por nos permitir acessar isso. Eu fico pensando tantas vezes, falo, meu Abba, meu Pai, como? Uau! É bondade dele, Hasdei Hashem. Tudo segue esse modelo, por isso a gente precisa aprender a estudar a Torá direito. Por isso que eu chamo quem não está matriculado, inclusive ainda, venha! Se matricula, manda mensagem para Esther. Esther, quero participar do estudo de Torá. Baruch Rabá. O que é o Egito, gente? O que é o Egito? O Egito é exatamente a preparação do povo. É o primeiro dia de Gênesis. São os primeiros versículos de Gênesis. Ainda está indefinido. Estava aquela mistura. Estava lá junto com as tribos provavelmente misturadas. Os afazeres do povo de Israel não eram definidos por eles. Seus horários, suas práticas, com certeza absoluta eles estavam recebendo muita influência errada também. Ve'aretz haitá tohu vavou, e a terra estava tohu vavou. Viu, Nícia? Estava tohu vavou, estava caótica, era o povo de Israel no Egito. O que acontece então? Vem o Ruach Elohim, gente, vejam como é linda a Torá. Eu quero que essa Torá seja conhecida, porque é essa Torá que vai trazer a redenção. Por sua beleza, por sua sabedoria e pelo seu plano. Tem um plano mestre. Claro, lógico, bom para todos. Divino, edificante. Quando a coisa começa a se definir, o que Todo-Poderoso faz? O Espírito de Elohim, o sopro, abre o mar. Olha o paralelo. Olha o paralelo. Abre o mar. E o povo de Israel começa a sair. A coisa começa a ficar mais definida. Qual que é o próximo passo? O povo de Israel vai receber a Torá. Mas para que possa haver foco no tempo e espaço. Para que o povo de Israel consiga focar. Porque quando a gente tem tudo, a gente não tem nada. Quando tem luz em todo lugar, a gente não tem nada, a gente não tem luz nenhuma. Quando não tem escuridão para contrastar com a luz, a gente não sabe valorizar a luz. Quando não tem uma direção, uma rua, que ela termina aqui, a gente não tem uma direção e a pessoa fica perdida, como se ela estivesse num lugar aberto, descampado, e ela não sabe para onde ir. E da mesma forma que o Todo-Poderoso criou o mundo físico para concentrar a sua manifestação, para que as almas pudessem ter um direcionamento e um crescimento espiritual, que é para isso que a gente está aqui. O Todo-Poderoso ele fala para os seres humanos
Agora vocês vão realizar a projeção e semelhança divina. Vocês vão replicar a construção e vocês vão construir o tabernáculo. Ele é um mini universo, ele é um microcosmo. E é através dessa construção, é através da preparação do tabernáculo que, quando a gente se aprofunda mais, a gente sabe, e está mostrado aqui no livro, inclusive, a relação do número de ossos do nosso corpo, orifícios do rosto, com o tabernáculo. O verdadeiro objetivo final é a construção do tabernáculo aqui em cada um de nós. E aí a gente realiza aquele propósito maravilhoso do Todo-Poderoso, quando ele fez Bereshit, quando ele fez Gênesis, quando ele fez a criação, Bereshit bara Elohim, no princípio Elohim criou. A gente realiza aqui dentro de cada um de nós é um universo, esse é o significado. E qual é a vitória, qual é a realização plena? É quando a gente recebe o Espírito de Elohim. É quando cada um de nós se torna um tabernáculo. E como que a gente recebe o Espírito de Elohim? É muito simples. Manifestando de forma plena a divindade do nosso espírito, que é emanação do próprio Deus. Só que aqui a gente tem um grande segredo, e aí a gente vai concluir. O grande segredo é que existe uma coisa chamada Wi-Fi ou Bluetooth há muito tempo. Vocês se lembram quando Moisés falou que ele não queria mais carregar o povo sozinho, que ele queria outras pessoas para ajudarem? O que o Eterno fala? Ele fala: pegarei 70 anciãos. Ok! E o que Hashem fala? E você vai emanar do seu ruach, do seu espírito para eles. Uou! Como assim? Sim, Wi-Fi. E hoje isso é comprovado cientificamente. Wi-Fi. Existe uma conexão profunda entre as almas, entre os pensamentos, entre os cérebros. Existe uma conexão. A grande ideia, diferentemente do que muitas pessoas pensam, minha gente querida, a grande ideia não é, cada um eu vou me salvar. Eu vou me salvar, eu vou realizar a salvação em mim, eu estou garantido. Eu e minha casa, nada disso, isso não é redenção, nunca foi redenção. E esse é um dos motivos do mundo estar em guerra toda hora. Não é eu e minha casa, não. Claro, começa eu, como diz o Shema Israel. E ve'avta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha. E ame Adonai teu Deus com toda a tua energia, com toda a tua força e com todo o teu poder. E que essas palavras estejam aonde? No teu coração. E aí você ensina para os filhos. E aí você amplia na casa. Aí você consagra a casa. E aí você leva para a rua. Sim, começa com eu e minha casa, mas isso tem que ser levado para a rua. E depois de ser levado para a rua, tem que ser levado para onde? Para o mundo inteiro. Isso é maravilhoso, meu Deus do céu, como o tabernáculo Mishkan é maravilhoso. O Mishkan, ele tem um propósito de fazer a gente retornar para a nossa origem. A nossa origem não é uma origem de divisão, não é uma origem de separação, não é uma origem de muros, não é uma origem de fronteiras, é sem fronteiras. Por isso o nome do nosso movimento. A nossa origem é retorno pleno. Por isso as nossas profecias não falam de matar os outros. As nossas profecias messiânicas, todas elas falam do quê? Então, Adonai, o Eterno, converterá o idioma de todas as nações em um idioma lúcido, e todos louvarão, e todos compreenderão, e todos
Não tem vitória sobre ninguém, tem vitória de todos. Se abençoarão em ti todas as famílias da terra. Então homem nenhum precisará mais ensinar sobre Adonai, porque a terra estará cheia do conhecimento de Adonai, assim como os leitos dos mares estão cheios de água. Então a criancinha vai poder colocar a mão dentro do buraco de víbora e não vai acontecer nada com ela. E a vaca e o lobo pastarão juntos. E o leão e as ovelhas pastarão juntos. E os homens transformarão as suas as suas espadas em enxadas e arados. E homem nenhum mais aprenderá a fazer guerra. Essa é a direção, e não se enganem, a forma como a Torá foi transmitida nesse período, no período de opressão, no período de Mitzrayim, ela tinha que ser transmitida assim porque não tinha chegado a hora. E vou dizer mais para vocês, não é à toa. Todos os argumentos que irmãos perdidos em ideias erradas têm usado para nos atacar, para tentar tirar nossa legitimidade, prestem atenção, são puxões de orelha do Eterno. Ah, vocês não vão construir o templo? Então a gente vai lutar por aquele lugar, a gente vai. Na verdade, isso é um chamado. E de repente a gente teve que ouvir aqui o Muhammad falando de forma explícita, porque parece que ninguém entendeu. Ah, não, mas tem os judeus, Ashkenazi, que são originários da Europa e tem olho azul, não tem origem. O recado é tão maravilhoso. Mas a gente tem que ter sabedoria, humildade, coragem, muito estudo para entender. Ah, eu estou entendendo. Essa acusação, que não tem nenhuma boa intenção nessas pessoas, mas ela na realidade está me confrontando com algo que eu estou deixando de prestar atenção. Qual é esse algo? Sim, nós somos diversos. Sim, é verdade. Muitos de nós, a maioria inclusive de Israel, a grande maioria dos israelenses não são europeus, são judeus do Oriente Médio, que nunca saíram dali. Mas mesmo assim, se estão chamando tanta atenção na nossa miscigenação, nos nossos olhos azuis, etc e tal, é porque tem algo divino aí. A gente precisa despertar para algo que a gente deixou de ver. A gente esqueceu o propósito, claro, porque Roma, Constantino, quiseram acabar com isso. Igual quiseram acabar com o Shabat, a gente sabe. Ah, peraí, eles estão falando que a gente é loiro de olho azul? Vamos se olhar no espelho. De onde que vem isso? Meu filho, isso vem do projeto maravilhoso de Kadosh Baruch Hu, de redenção da humanidade. Isso é lindo, isso é espetacular. E quando a gente começa a entender as coisas assim, quando a gente começa a entender que até mesmo o conflito, quem é que está atacando a gente? São aqueles que estão fazendo exatamente o quê? Os mesmos que estão atacando a gente também estão fazendo um proselitismo enorme. Ai, a Torá é perfeita. Não existe nada que não seja resultado, que não seja consequência, que não seja eco, que não seja efeito, que não seja retorno de algo maior. Quem é que deveria estar fazendo isso, meus amigos? Quem é que deveria estar espalhando a luz da Torá, meus amigos? Contem para mim, de acordo com a própria Torá, de acordo com os próprios profetas. É o povo de Israel, a gente deveria estar fazendo isso. Não, mas não deixaram... mas já faz 75 anos que acabou isso. Você vai continuar igual aquela galinha. Conhece a galinha? Não conhece não, Vitor? Galinha, eu fiz isso uma vez, que eu tive que aprender. Eu comprei uma galinha e não queria que a galinha ficasse correndo toda hora. Me falaram... Pega o pé da galinha, amarra o fiozinho do pé dela numa árvore e deixa ela meia hora.
Depois você vai soltar ela dali, ela nunca mais vai fugir. Ela não sabe que ela não sabe que ela tá solta. Essa situação, sim, nós ficamos bastante tempo amarrados, a gente ficou bastante tempo amarrado, sim, na árvore. Mas na hora que soltou o pé do povo de Israel na árvore, é a hora do povo de Israel realizar a sua vocação. É a hora do povo de Israel olhar para trás e falar, sim, Abraão, ele apareceu em qual momento? Ele apareceu logo depois da Torre de Babel. Depois que os seres humanos queriam, vamos atacar Deus, vamos ir para os céus, vamos substituir Deus. E aí os seres humanos acabaram negando o seu Pai Celestial, e o Pai Celestial fala o quê? Não tem problema, está tudo dentro do propósito, porque é o ser humano que tem que realizar, o ser humano não é um fantoche meu. Então o que Hashem faz? Ele pega o Av quer dizer o quê? Pai, Avram, o Pai excelso, o Pai elevado, e coloca ele de Pai, para toda a humanidade, para fazer esse caminho de retorno. Mas esse caminho de retorno, ele só vai acontecer quando um ser humano olhar para o outro e falar, irmão, para a gente voltar para o paraíso, a gente tem que superar a Torre de Babel, a gente tem que fazer o caminho contrário da Torre de Babel. Foi ali que de repente começaram as nações, somos diferentes, somos diversos, somos raças, somos povos, somos etnias, somos tribos. Mas a ideia da redenção é voltar para trás no sentido evolutivo, mas transpor, recuperar, fazer o tikkun, a retificação de tudo aquilo que foi perdido. Aquelas pessoas que acham que a gente precisa continuar mantendo a situação da Torre de Babel estão completamente erradas e não entenderam nada. Avraham, o pai de todas as nações, ele veio para mostrar para todo mundo que somos todos irmãos. E é assim, quando a gente se olha como irmãos através de Avraham, que a gente fala, ok, somos irmãos porque a gente tem um pai. E o Pai Celestial é quem? Adonai. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Um não é uma declaração de fé igual muita gente pensa, é a nossa filosofia. É a unidade, é procurar a unidade em tudo, em todos. Não ficar procurando a diferença. O que a gente tem em comum? Quando vem irmãos cristãos e falam assim, por que o judeu... Eu falo assim, meu amigo, antes de perguntar por que a gente é diferente nisso, naquilo, que tal a gente falar sobre aquilo que a gente tem em comum? Depois a gente fala da diferença. Por que a primeira coisa tem que ser a diferença? Mesma coisa para o espírita, mesma coisa para o muçulmano, para todo mundo. Errado. Um é o nosso ponto de partida, é o nosso ponto de chegada, é o nosso objetivo, é a nossa meta. E como foi lindo, 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 depois da nossa última aula de domingo do nosso curso dos grandes textos do Tanar, que a gente estudou justamente sobre a inauguração do templo com o rei Salomão, filho da convertida, tataraneto da convertida, falando, pedindo para o Eterno de uma forma muito especial, um estrangeiro, atende ele, para ele aprender como que é isso aqui, para ele vir para essa unidade. Não precisa se converter, se quiser, pode, claro que sim, mas o simples fato de se reconhecer como parte da mesma família já é maravilhoso. E agora, nessa paraxá, chegando nessa paraxá, Muhammad Massad, o homem que, esse homem encarna a unidade verdadeira. Qual a unidade verdadeira? Ele era terrorista, ele aprendeu a ter ódio dos judeus, ele aprendeu coisas horríveis a respeito de nós. Ele conta isso. Mas ele
Um dia eu vou contar a história. Espero que quando a gente vá para Israel a gente conheça ele pessoalmente. Eu já vou começar a pensar nisso agora. Mas ele começa a olhar e fala, peraí, mas eles têm coisas em comum comigo. Olha que bonito como eles fazem aquilo, como eles fazem Shabat, como eles fazem não sei o quê. Ele começa a ver o que a gente tem em comum. Ele não larga o que ele tem. Eu acho isso muito bonito também. Eu gosto muito da história de ex-terroristas que se tornaram judeus, e tem muitos. Mas eu acho muito bonito o exemplo dele. E o mais bonito é quando a gente está chegando nessa paraxá. Nessa paraxá, não é quando a gente está chegando, a gente está. Essa semana é dessa paraxá. Ouvi esse homem dizendo, dando um puxão de orelha no povo judeu. Meu Deus do céu! É basicamente dizendo, vocês não estão entendendo que a violência junto com esse proselitismo está querendo chamar a atenção de vocês, que vocês precisam voltar para essa missão de expandir, não de proselitismo no sentido agressivo, mas de expandir, de abrir os braços para quem quer vir. Vocês não entenderam que todas essas críticas infundadas a respeito da origem europeia, da origem não sei o que, na realidade isso está vindo aqui para acordar vocês e para vocês se lembrarem que isso é uma virtude, que isso é a revolução que tira a mulher da opressão, que tira o caçula, que tira o filho do meio da opressão, que tira os seres humanos da imobilidade social. Vocês não estão percebendo que esse ataque justamente à região onde era o templo é para chamar a atenção de vocês, que vocês precisam não somente reconstruir o templo, mas reconstruir o templo dentro da perspectiva original que é aquilo que está escrito em Isaías. Meu Deus do céu, e a gente vai concluir com aquilo que está escrito em Isaías. Só estou abrindo aqui o capítulo. Eu quero ler em hebraico. Capítulo 56. Meu Deus do céu, como isso aqui é lindo. Isso aqui tem que ser recuperado. Histórias de rabinos são bonitas. Misticismo, bonito. Talmud, bonito. A gente precisa recuperar esse amor, o plano está aqui, o plano está nas escrituras, está na Torá, está nos profetas. Tem gente que acha que profeta é só sobre o futuro. Não, profeta é sobre o plano de trabalho, é o projeto, e a gente tem que se engajar. E é terrível quando as pessoas não estudam os profetas, pensando que é só sobre o futuro. Vamos lá. Navi Yeshayahu é Navi, o profeta Isaías. Uau! Ko amar Adonai shimru mishpat ve'asut tzedakah. Assim disse Adonai: guardem o que é correto e façam tzedakah, a fraternidade ou a justiça. Ki kerovai yeshuati lavô vetzidkati legalot. Pois então, a minha justiça, se vocês fizerem a justiça, é o que eu estou dizendo, gente, é tudo causa e efeito, é eco, é vai e volta. Se vocês agirem com justiça, a minha justiça se manifestará. E se revelará, e minha salvação virá. Ashrei enosh asezot uvenadam yahazik ba. Bem-aventurado é o homem que fizer isso, e o filho do homem, o ser humano, que se apegar. Shomer Shabbat mehalelo, ve shomer yado measot kol ra. Aquele que guardar o Shabat para não profaná-lo e segurar sua mão para não fazer o mal. Olha duas coisas. Shabat e não fazer o mal. As coisas são profundas e conectadas. Ve'al yomar ben anechar
Hanilvel Adonai, que não diga o estrangeiro. Que o estrangeiro não diga, e que ninguém diga isso para o estrangeiro também, que ninguém diga isso para aquele que não é judeu. Você não tem direito de falar isso para ele. Leis inventadas pelos seres humanos não podem ser sobrepostas sobre a lei de Deus, e principalmente quando essa lei faz parte do projeto da redenção. Isso aqui é parte do projeto da redenção. Precisamos divulgar. Ve'al benanechar hanilve el Adonai lemor, e que não diga ao estrangeiro que quer acompanhar Adonai dizendo Hivdil yavdileni Adonai me'alamo. Adonai me apartou, Adonai me aparta, eu não posso chegar perto dos judeus. Os judeus são um povo kadosh, sagrado, eles têm que ficar apartados. Não, liga para a secretária eletrônica da Alexa, do papagaio do Rabino, para você conversar com ele ano que vem. Nada disso, isso não é aquilo que está previsto na Torá. Que o estrangeiro não diga, Adonai me apartou, Adonai me separou do povo dele, não diga isso. Ve'al yomar asarissim, asaris renani etz yavesh, que não diga ao eunuco, eu sou uma árvore seca. Não diga isso, não. Meu Deus. Que amar Adonai lasarissim asher ishmeru et shabetotai uvaharuba asher hafatzti umahazikim bivriti. Pois assim falou Adonai para os eunucos que guardam o meu Shabat e que escolhem fazer aquilo que eu desejo e que se sustentam no meu pacto. Venatati lahem beveitiu homotai ad vashem tov, e eu darei para eles na minha casa, no templo sagrado, ao templo de novo, gente. Esse cara deve ser um profeta. Eu darei para eles, para os eunucos, na minha casa e nas minhas muralhas, Jerusalém. Yad Vashem, quem sabe o que é Yad Vashem? É o nome do Museu do Holocausto? É? E o que significa? Yad, mão, Shem, nome. Hashem está falando o seguinte: aqueles que estão excluídos, aqueles que querem entrar, aqueles que se sentem à parte, venham, podem vir. Não, mas o Rabino me falou que não. Venha! Por isso que o profeta teve que falar, porque senão a gente sabe que a exclusão é algo que infelizmente faz parte da dinâmica humana. E eu darei, Adonai diz, eu darei Yad Vashem, é o nome do museu. As pessoas acham que o nome do Museu do Holocausto é Museu do Holocausto, não é não. O contrário. O nome do museu é mão, força, Vashem e renome. Eu darei força, eu darei presença, eu darei renome para essas pessoas que estavam alijadas, afastadas e que vêm. Elas serão muito queridas. Por isso que o nome do museu é Yad Vashem. As pessoas não entendem isso. Como é que a gente vai vencer o ódio do Holocausto, do 7 de outubro? Sim, é muito importante, claro, contra a barbárie. Você precisa ter força bélica, física, claro que sim. Senão você é engolido. Avraham, ele também se defendia dessa forma. O rei Davi também, quem? O grande guerreiro, Moisés. Mas o grande segredo que está no nome do Museu do Holocausto, ele está revelando para a gente lá, sussurrando. Ele está dizendo o seguinte, sabe qual é? A outra forma que a gente vai ter de vencer esse ódio? Abraçando. Abraçando aqueles que querem se apegar no pacto de Adonai. Aqueles que desejam fazer aquilo que Hashem Hafetz, Hashem deseja. Essa vai ser a grande vitória. Isso é parte do projeto. Não é para a gente ficar esperando acontecer. A gente tem que fazer.
E darei para eles na minha casa e nas minhas muralhas Yad Vashem. Mão, força e renome. E bom nome. Mibanim, mibanot, mais do que para filhos e filhas. Por isso que eu falo, não fiquem olhando de baixo para cima. Todos têm o seu valor. Aqueles que têm a origem preservada, isso é maravilhoso. Mas aqueles que estão chegando também, que muitas vezes sentem a exclusão e que falam, mesmo assim eu quero, que enfrentam oposição da família, que enfrentam oposição dos amigos, do trabalho, na rua. Falam, eu quero. E que muitas vezes vão enfrentar até mesmo uma oposição de irmãos nossos que não entenderam qual era o verdadeiro projeto. E falam, eu quero. Vocês, é o que está dizendo aqui, terão mais carinho de Adonai em Jerusalém, no templo, do que filhos e filhas. Serão filhos e filhas, mas por opção seguir esse caminho. Agora vamos lá, concluindo. Uvnei anechar hanilvim al Adonai. E os estrangeiros que quiserem acompanhar, seguir Adonai para servi-lo e para amar e por amor ao nome de Adonai, para serem seus servos, servir Adonai. Kol shomer Shabbat mehalelo. Todo aquele que quiser guardar o Shabat. Aqui não está falando para o judeu e convertido e nada, porque isso aqui já foi falado muito antes, no Monte Sinai. Aqui está falando para o estrangeiro, que muita gente vai falar, não, você não pode. Não, você não pode. Hashem vai lá, ele se utiliza do profeta Yeshayahu e ele diz, avisa para eles, pode sim, mais do que isso. Kol shomer Shabbat mehalelo, todo aquele que guardar o Shabbat para não profaná-lo, do estrangeiro, uma hazikim bevriti, e que se apegam ao meu pacto, que querem continuar apegados ao meu pacto. Vahaviotim elar kodshi, eu os trarei para minha montanha consagrada. Vesimartim bevet tefilati, e eu alegrarei eles. Gente, está falando de muitos de vocês. Alguns nascidos dentro, muitos descendentes e alguns que nem ascendência têm. E não tem nenhum problema nisso, ao contrário. Quanto mais distante, uau, maior é o mérito. Eu alegrarei eles, esse Martim bevet tefilati, eu alegrarei eles na casa de minha oração. Ah não, mas o fulano de tal não me olhou na cara, eu falei Shabbat Shalom, não me respondeu, não se preocupa, meu amigo. Quem vai te alegrar no Beit HaMikdash, em Jerusalém, é o próprio Criador. Olotechem vezivhechem leratzon al meizbehi, diz o profeta, as suas ofertas, as suas oferendas serão bem aceitas sobre o meu altar. Ki beti beit tefilá ikareh lechol ha'amim, pois a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Isso aqui é de arrepiar. Esse homem falou exatamente isso. É impressionante. E quem não vê a redenção por esse caminho não entende o que é redenção. A redenção é o ser humano dentro da problemática, dentro da dor, quando ele começa a refletir, e os seres humanos mais sensíveis, mais corajosos, mais iluminados, mais profundos, começam a falar, peraí, tem outro caminho, vamos nele. E aí você começa a encontrar um e outro, e é daí que vem a redenção. A redenção não é uma intervenção de Deus após o fracasso da humanidade. A redenção é resultado do sucesso da humanidade em aderir aos ensinamentos que a gente aprende com a dor. Completando. Neum Adonai, palavras de Adonai. Mekabetz nidehei Israel. Aquele que
recolhe, reajunta os dispersos de Israel. Quantos tem no Brasil? Cerca de 50 milhões. Não é bom estar não é esperando a profecia, não é cantando para o Mashiach chegar, Mashiach. Não. A gente é parte proativa, porque quem realmente quer algo participa. E a gente está participando, a gente é parte disso. Para isso que são as profecias. Elas são o plano de trabalho. Quem tiver amor real, sensibilidade real e quiser de verdade, não vai ficar só rezando, orando, cantando. Vai procurar por onde eu posso fazer.